novas que estão saindo. Amém? Olha, eu quero ver com você aqui esse versículo 18 e 19. Primeiro, o Senhor está dizendo para não se lembrar das coisas passadas. Coisas passadas. E também não considerar as antigas. O sentido aqui não é que você tem que perder a memória. Não é? É impossível não lembrar de coisas passadas. Mas a questão aqui não é não mais lembrar daquelas coisas, deixar, acabou, não consigo mais lembrar. Não, não é isso. É fazer com que as coisas passadas não fiquem no passado como coisas principais, os principais acontecimentos. Não fiquem no passado como lembranças que a gente fala, como era bom. Como era importante. Aqueles dias, como eram dias diferentes. É nesse sentido. É não recordar do passado como se o passado não fosse mais reproduzir aquilo que foi bom. Você está entendendo? Quando ele fala para não considerar as antigas, é aquela consideração que fica lá atrás, é viver do passado, é viver olhando lá para trás. Não! Aí o Senhor diz assim, eis que faço coisa nova. Tem coisa nova acontecendo. Deus sempre tem coisa nova para fazer. Nosso Deus não para. Viver com Deus é experimentar de coisas novas a cada tempo. Ele faz coisas novas para que nós possamos usufruir, ver e usufruir. Entrar em coisas novas. Esse é o objetivo de Deus. Então, faço coisa nova que está saindo. E ele diz, porventura não percebeis, porque também não adianta Deus fazer coisa nova e sair, vir para a luz, quando não se percebe. Nós temos que ter o discernimento espiritual para perceber as coisas novas que Deus está fazendo. Quando você olha, percebe, você vê aquilo, você começa a almejar para a sua vida. Você começa a desejar aquilo para você. Amém, queridos? E aí, ele diz, não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Jesus falou para os discípulos, olha, vocês vão, passem para o outro lado, e eu vou estar com vocês. Vão que eu vou também. Eles foram, Jesus foi depois. Nesse intervalo, por volta de entre 3 e 4 da manhã, houve uma tempestade violenta e as ondas já estavam se remessando contra o barco, o vento era contrário, aquela coisa toda, aquela confusão ali, tudo escuro. E aí, esse texto nos mostra a reação de duas classes de pessoas. Primeiro, os discípulos e depois, com a reação dos discípulos, tem uma reação que surge no meio dos discípulos. É a reação de Pedro. Pedro entra nessa história para trazer grandes lições à nossa vida. Ao Pedro entrar, tanto quando ele afunda, quanto quando ele anda, as duas fases ali têm lições grandiosas para nós. Jesus ali foi estar com eles, no meio daquela situação, tudo escuro, Jesus foi encontrar com eles. Primeira coisa, eu quero que você sempre entenda, coloque isso dentro de você, nunca se esqueça. Passe por qualquer tempestade da vida, prepare-se porque ele vem no meio da sua tempestade. Ele sempre vem no meio das nossas tempestades. Ele nunca nos abandona no meio das nossas tempestades. Amém? Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles então começaram a falar o quê? Olha a reação, diz lá, ficaram aterrados, ou seja, atemorizados, e gritaram de medo, gritaram, é um fantasma. Quando a solução aparece, quando Jesus está fazendo algo sobrenatural, os discípulos entram em pânico, entraram em pânico, ficaram com medo, entraram em pânico exatamente num momento sobrenatural,
um momento tremendo. Se essa passagem não tivesse Pedro aqui incluído, nós simplesmente acharíamos o máximo, muito bacana, tremendo, extraordinário. Jesus andou sobre as águas, mas essa passagem nos mostra uma outra coisa, que o que Jesus fez, nós também podemos fazer. João 14 diz, em meu nome farão as mesmas obras que eu fiz, e maiores ainda as farão. Tem sinais para você andar em cima, tem sinais, tem vitória, tem um caminho que ninguém vai andar, mas você vai andar, um caminho que ninguém conhece, você vai conhecer, um caminho que você vai entrar e você vai ser bem sucedido, abençoado, um caminho novo. Deus nunca vai nos deixar desamparado, Deus nunca vai nos deixar no meio de uma tempestade perdido. Ele tem um caminho, tem coisas novas chegando à tua casa, na tua empresa, aleluia, glória a Deus. O medo, o pavor, só apareceram quando Jesus chegou, só apareceram quando ele está andando em cima da água. Agora os discípulos, eles não esperavam por isso. Não esperavam. Nós precisamos ter expectativas no coração. Temos que ter esperança por coisas grandiosas que podem acontecer conosco assim de uma hora para outra. Deus pode virar a nossa vida assim, ó, de repente. Deus pode fazer coisas que para você está anos e anos batalhando por aquilo e não acontece. Deus pode mudar a tua história em segundos. Num estalo de dedo as coisas podem mudar. Aprendemos nesse texto que as coisas novas que Deus faz podem ser roubadas pelo medo. Eis que faço coisa nova, estão saindo à luz. Jesus está fazendo uma coisa nova. Nunca ninguém tinha andado em cima d'água. Nunca ninguém tinha feito um prodígio daquele. E aí o Senhor está fazendo uma coisa nova e está vindo à luz, porque está ali, todo mundo está vendo. Os discípulos todos viram, mas o medo roubou a cena. O medo tirou deles a coisa nova que está acontecendo, e eles, em vez de glorificar ao Senhor, em vez de eles saltarem, pularem, se alegrarem, eles estão acovardados, dizendo que é fantasma. O medo roubou a fé deles, o medo tirou deles a coisa nova de Deus. Mas Pedro, ele fez uma coisa diferente. Quando Pedro ouviu aquela voz no meio, talvez, da neblina, né, aquela coisa do mar, da tempestade, das ondas batendo, no meio daquilo tudo, quando ele ouviu aquela voz, calma, tem bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Quando ele ouviu aquela voz, algo abriu dentro dele. A mente dele acendeu, a sua fé acendeu. E aí Pedro então vai e fala uma coisa tão simples: se és tu, Senhor. Jesus não falou o seu nome, não deu nenhuma dica, apenas disse: sou eu. Sou eu. Mas Pedro discerniu a voz e Pedro falou: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Pedro aqui falou algo que aconteceu na vida dele, algo que ele falou que voltou para ele mesmo. É impressionante, porque com Pedro foi diferente dos outros. Os outros permaneceram calados e amedrontados, mas Pedro, ele viu a coisa nova, ele viu a novidade, ele viu uma coisa que nunca ele se imaginou vendo, e nunca se imaginou fazendo. Além de não ver, nunca se viu fazendo, porque ver é uma coisa, realizar é outra. Concordam comigo? Então,
Pedro vai e diz essa frase tremenda: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Ou seja, a boca de Pedro foi responsável pelos seus próximos passos. A boca dele estava conduzindo ele para o próximo passo que ele iria dar. Para onde a sua boca está te levando? Para onde as palavras que saem pelos seus lábios estão conduzindo a sua vida? Para onde? Qual é a linguagem de fé que nós estamos tendo? Jesus disse para Pedro: vem. Jesus não recriminou Pedro, irmãos. Que lição extraordinária que a gente aprende aqui. Jesus não recriminou. Jesus não disse para Pedro: você é um presunçoso. Como é que você pede para fazer o que eu estou fazendo, rapaz? Se coloque no teu lugar. Eu sou o Filho de Deus. E você é apenas um discípulo. Não houve recriminação de Jesus quanto ao pedido de Pedro. Jesus imediatamente lhes disse: vem, vem. Por que ele está falando vem? Porque Jesus tem prazer em nos ver andando diferente. Jesus tem prazer em nos ver andando diferente. Não é andando sempre da mesma maneira, é sempre provando de coisas novas, usufruindo das coisas que estão ao nosso dispor, que Ele já conquistou para nós. Você nunca vai poder andar em cima de uma coisa que Ele não conquistou ainda. Não, tudo que nós andamos é porque Ele já conquistou. E como é que a gente sabe que Ele já conquistou? É quando a gente começa a ver. A coisa nova vem para fora, vem para a luz. E aí a gente discerne que aquilo ali é algo novo de Deus para a minha vida, é algo novo que eu posso me encaixar, que eu posso avançar, que eu posso prosseguir em cima daquilo que Deus está falando. O foco sempre é o Senhor. Pedro, quando afundou, andou em cima d'água por fé. A fé de Pedro teve pouca duração. Ele andou em cima d'água? Sim ou não? Sim. Tinha fé? Sim. Teve. Afundou? Sim, por quê? Porque ele tirou o foco de Jesus e colocou o foco no vento. Afundou. Então, quando Jesus falou, Jesus não falou: você não tem fé. Não. Jesus falou: homem de pouca fé. Por que você duvidou? Ou seja, você tinha que continuar em fé, andando, sem afundar. Pedro não viu um milagre. Um milagre é uma pessoa ser curada. Andar em cima d'água não é milagre. Andar em cima d'água é prodígio. Sinais e prodígios. Vamos, queridos, vamos nos preparar para ver sinais poderosos neste tempo. Você pode andar por cima da tua tempestade, andar por cima das forças que te puxam para baixo, andar por cima das situações que são contrárias a você. O vento era contrário, mas ele andou. Todas as tuas contrariedades vão contribuir para você ficar mais firme de pé. Era Pedro dizendo: és tu, manda eu ir, basta uma ordem tua, basta uma palavra tua, manda eu ir, eu vou. Jesus falou: vem, eu quero estar andando na mesma dimensão do Senhor, eu quero estar fazendo o que o Senhor está fazendo, eu quero participar desses prodígios, eu quero participar de uma coisa dessa, eu quero participar desta maravilha. Em nome de Jesus, esse mês é um mês que Deus vai te surpreender com algumas maravilhas da sua vida. Virão sobre você, virão sobre a sua vida. Amém? Então a sua boca vai te levar a andar nos melhores momentos da sua vida. A sua boca vai direcionar um caminho novo para você. Você vai falar aquilo que Deus quer ouvir.
E o que Deus quer ouvir não são palavras mirabolantes, não. Deus quer ouvir uma linguagem de fé. Quando Pedro falou para Jesus, manda eu ir ter contigo andando pelas águas, Jesus sabia que aquela linguagem não era uma linguagem do homem, não era uma linguagem do mundo, era uma linguagem realmente espiritual, era a linguagem de fé. Quando tem uma linguagem de fé, Jesus não precisa falar mais nada, ele só diz, vem, ele só diz sim, 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 sim. Deus está nos preparando realmente para passar na prova, para passar no teste, para ir em frente. Ele não está nos preparando para a derrota, não está nos preparando para quebrar a cabeça lá na frente, ele está nos preparando para chegar lá na frente, de cabeça erguida, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, foi Ele que me deu condições de chegar onde eu estou chegando. Deus muda as situações, Deus nos faz andar num caminho que a gente nunca andou, e no nome de Jesus vai ter caminho se abrindo para você, vai ter porta se abrindo, o Senhor vai abrir caminho no deserto, no ermo, vai ter rio no ermo, em nome de Jesus. Creia, 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 deixa Deus te usar, deixa Deus falar através de você. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz, não percebeis? Perceba!